Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos às nossas primeiras aulas de Biologia. Eu sou a professora Maria Beatriz e serei a professora de vocês durante todo este ano letivo. Então, sejam bem-vindos de volta, que possamos ter um ano muito proveitoso e qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, eu estou à disposição, seja no grupo do WhatsApp ou então na escola, todos os dias no presencial. Então, para darmos início aos nossos estudos, vou falar sobre a habilidade que vamos trabalhar nas próximas aulas, que é reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. Então, nós vamos começar falando sobre a classificação biológica. Ela é para facilitar ou para complicar a nossa vida? Então, o que nós temos de interessante para falar a respeito dessa classificação? Quase 2 milhões de espécies biológicas já foram catalogadas e milhares de novas espécies são descobertas a cada ano. Segundo alguns estudiosos, o número de espécies de seres vivos na natureza pode chegar perto dos 30 milhões. É muita coisa, né, pessoal? São muitas espécies. Então, como organizar e compreender tamanha variedade? A questão da diversidade da vida já ocupava o pensamento do sábio grego Aristóteles, lá no século IV a.C., levando-o a elaborar um dos primeiros sistemas de classificação biológica, que ainda influencia a classificação atual. Já no século VIII, o naturalista sueco Linneu assumiu o desafio de desenvolver um sistema de classificação que fosse capaz de organizar claramente o grande número de espécies então descobertas, principalmente nas viagens às terras recém-conquistadas pelos europeus. Na visão de Linneu, que era criacionista, um sistema de classificação adequado ajudaria a entender melhor o plano e as intenções do Criador ao conceber o universo e os seres vivos. Em meados do século XIX, o naturalista inglês Charles Darwin publicou sua teoria evolucionista, segundo a qual todos os seres vivos atuais descendem dos primeiros organismos que surgiram na Terra bilhões de anos atrás. Para Darwin, a vida teria surgido uma única vez e se diversificado ao longo do tempo, como os ramos de uma grande árvore. Essa diversificação teria levado à enorme variedade de seres atuais. De acordo com a teoria evolucionista, a diversidade de seres vivos é decorrente da evolução biológica, processo que atua incessantemente desde a origem da vida até os dias de hoje. Ao longo do século XX, a teoria darwinista foi ampliada e consolidada e atualmente é aceita pela maioria dos biólogos. Com a aceitação da teoria evolucionista, os estudiosos entenderam que a classificação moderna deveria levar em conta as relações de parentesco evolutivo entre as espécies, já que as espécies atuais se originaram de outras mais antigas, por meio da diversificação. O grande desafio da classificação, portanto, seria estabelecer as relações de origem evolutiva entre os grupos de seres vivos. Para um grupo taxonômico ser válido na nova classificação, ele deve reunir apenas organismos que tiveram um ancestral comum. Pensando nisso, nós vamos ver agora quais os fundamentos da classificação biológica. De que maneira, então, os seres vivos são classificados? Nos 3 últimos séculos, naturalistas e cientistas vêm se empenhando em desenvolver um sistema eficiente para organizar e compreender a grande diversidade das formas de vida. Esse sistema é a classificação biológica, ou taxonomia, que distribui os seres vivos em agrupamentos, genericamente denominados táxons, tendo como base as semelhanças existentes entre eles.
Os agrupamentos taxonômicos são idealizados pelos cientistas em hierarquias, o que significa que há grupos mais abrangentes contendo grupos mais específicos. Por exemplo, um dos táxons mais abrangentes da taxonomia tradicional, que é chamado de reino, é constituído por táxons menores, que são os filos. No reino que reúne os animais, o reino Animalia, estão incluídos atualmente 35 filos, dos quais 9 são os mais conhecidos dos estudiosos não especialistas, que é o nosso caso. Os filos, por sua vez, são também subdivididos em táxons menores, as classes, e assim por diante até espécies, como veremos a partir de agora. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre a classificação biológica de Linneu. De que maneira Linneu criou a sua classificação? Então, os princípios da classificação biológica moderna foram lançados pelo naturalista sueco Carl von Linneu, também conhecido como Carolus Linnaeus, forma latinizada de seu nome, que é Linneu em português. As ideias de Linneu sobre classificação foram inicialmente publicadas nas primeiras edições de sua obra, de 1753. Essa obra chamava Species Plantarum. E também na 10ª edição do livro Systema Naturae, de 1766. Linneu, assim como seus antecessores, classificou os seres vivos de acordo com as características semelhantes que apresentavam. Sua grande inovação foi a escolha criteriosa das características levadas em conta nesta classificação. Na opinião de Linneu, certos critérios utilizados em sistemas de classificação anteriores eram inadequados. Para ele, o habitat dos organismos, muito empregado pelos antigos gregos na classificação, não deveria ser usado como critério taxonômico, pois levaria a reunir na mesma categoria seres tão distintos como peixes, baleias, estrelas do mar, camarões e ostras. Linneu concluiu que as características mais adequadas para agrupar os seres vivos eram as estruturais e anatômicas. Por isso, ele as elegeu como principal critério de seu sistema de classificação. Então, vamos ver agora como é que se deu essa classificação, falando um pouco dos táxons tradicionais. Para Linneu, o táxon mais restrito da classificação era a espécie, tá? Temos ela representada aqui na figura. Definida por ele como um grupo de indivíduos dotados de características estruturais típicas, ausentes em outros agrupamentos. Espécies que apresentavam semelhanças relevantes eram reunidas em um táxon mais abrangente, que é o gênero. Por exemplo, todas as espécies de animais com as características semelhantes aos cães, lobos, coiotes, chacais, eram reunidas no gênero Canis. Seguindo a linha de estabelecer táxons cada vez mais abrangentes, Linneu reuniu gêneros semelhantes em uma categoria maior, a ordem. Certo? Ordens semelhantes eram reunidas em uma classe e depois classes semelhantes em um reino. Aqui está. Posteriormente, seguidores do naturalista, do Linneu, criaram outros táxons, como o filo, que fica entre o reino e a classe, também pode ser chamado de divisão, e família, entre a ordem e o gênero. E também podemos ter a tribo, entre a família e o gênero. Aqui não está representado na figura, mas também existe a tribo, que foi classificada entre família e gênero.
Também foram criadas subdivisões dessas categorias taxonômicas principais, indicadas aqui nessa figura, tá? Então, nós tivemos, né, categorias criadas entre, por exemplo, a espécie, nós temos superespécie e subespécie. Nós também temos no gênero, subgênero. Nós temos na tribo, subtribo, na família, subfamília e superfamília. Também na ordem, superordem, subordem e infraordem. Na classe, superclasse, subclasse e infraclasse. E também no filo, superfilo, subfilo e infrafilo. E por fim no reino, superreino, subreino e infrarreino, tá? Então, essas subdivisões que nós temos em cada uma dessas categorias, tá? Foi para especificar cada grupo melhor. Então, os grupos têm as suas características em comuns e tem também essas subdivisões da classificação tradicional proposta pelo Linneu inicialmente e aprimorada depois pelos pensadores que chegaram após. Tá? Uma outra questão que vamos ver agora é sobre a nomenclatura binomial, muito importante. Então, um dos méritos de Linneu foi associar à classificação biológica um sistema eficiente de nomenclatura. Ele sugeriu que o nome científico de todo ser vivo fosse composto de duas palavras. A primeira referente ao epíteto genérico e a segunda ao epíteto específico. O que é epíteto? Então, o termo epíteto, ele vem do grego e significa um substantivo ou um adjetivo que denomina pessoas, divindades, seres vivos ou objetos, qualificando-os. Por atribuir dois epítetos para denominar cada espécie, o sistema criado por Linneu ficou conhecido como nomenclatura binomial. Bi, de dois nomes, e é utilizada até hoje. Uma das regras dessa nomenclatura é que os nomes científicos sejam sempre escritos em latim ou em uma forma latinizada. A primeira letra do epíteto genérico deve sempre ser maiúscula e a do epíteto específico deve sempre ser minúscula, tá? Além disso, o nome científico deve ser destacado no texto em que aparece, seja em itálico, como está aqui, ou então pode ser grifado. Quando escrevemos à mão, devemos grifar embaixo. Então, na nomenclatura binomial, o epíteto genérico, que é o primeiro, é sempre um substantivo. E o epíteto específico, que é o que vem depois, deve ser sempre um adjetivo que qualifica o genérico. Por isso, de acordo com as regras nomenclaturais, nós podemos escrever o nome genérico sozinho, desde que seguido de uma abreviatura padronizada. Por exemplo, para nos referir a um animal do gênero Canis, como eu coloquei aqui, sem especificar se é lobo, cão, se é um chacal, se é um coiote, nós apenas acrescentamos, após o nome do gênero, a abreviatura SP, que significa espécie inespecífica. Por exemplo, veja esta frase. Sem dúvida, trata-se de um Canis SP. Para nos referirmos simultaneamente a várias espécies do gênero Canis, acrescentamos após o nome do gênero
a abreviatura SPP, que significa duas ou mais espécies. Por exemplo, os canes SPP possuem dieta essencialmente carnívora. Um exemplo numa frase. Ao contrário do gênero, o epíteto específico não pode ser escrito sozinho. Então, o primeiro, que é do gênero, nós podemos escrevê-lo sozinho apenas com a especificação de espécie, tá? Mas no caso do epíteto específico, nós temos que colocá-lo sempre com o epíteto geral na frente, com o gênero, tá? Por exemplo, o nome científico da mosca comum é musca doméstica, como eu coloquei aqui. Entretanto, escrever doméstica isoladamente não identifica essa mosca, pois existem ou podem existir em outros gêneros espécies com esse mesmo epíteto específico. Entre outras espécies que compartilham o epíteto específico doméstica, nós podemos citar cúrcuma doméstica, uma planta da qual se extrai um corante utilizado na culinária, a nandina doméstica, que é um tipo de bambu, e a Modophelmis doméstica, que é um pequeno mamífero marsupial encontrado em florestas da América do Sul. Tá? Então, é muito importante que esse epíteto específico venha sempre com o epíteto geral na frente, e nunca sozinho, porque podem ter outras espécies que apresentam o mesmo epíteto específico, ok? Ao ser utilizado pela primeira vez em um texto, o nome científico deve ser escrito por extenso. Nas demais vezes em que é citado, podemos abreviar a parte genérica. Por exemplo, depois de inserir o nome científico Canis lupus, uma primeira vez em um texto, podemos passar a escrevê-lo simplesmente C. lupus, abreviando o canis, o C do canis, do epíteto genérico, ok? Você pode estar se perguntando por que essa nomenclatura científica ela é tão rigorosa, tão difícil, né? A ideia é que regras bem estabelecidas e aceitas por todos facilitam a comunicação entre os cientistas e mesmo entre os não cientistas. Os nomes populares dos seres vivos variam nos diversos idiomas e até em diferentes regiões de um mesmo país, ao passo que o nome científico é um só. Então, o nome científico, ele designa apenas uma espécie catalogada e descrita detalhadamente pelos taxonomistas, o que evita confusões, tá? Então, um exemplo que eu quero dar para vocês a respeito disso é: existe um pássaro da espécie Paroaria coronata, que recebe nomes populares de cardeal, na região sul, e galo da campina, na região do Pantanal mato-grossense. Tá? Esse pássaro, dessa espécie Paroaria captata, conhecido popularmente como cardeal no Pantanal mato-grossense, e um outro pássaro da espécie Paroaria dominicana, recebe o nome popular de galo da campina na região nordeste. Então, em cada região, o nome deles varia, o nome que comumente eles são chamados, né? Então, pode ser cardeal, pode ser galo da campina. Em um lugar ele é galo da campina, como no Pantanal mato-grossense, e ele também é galo da campina na região nordeste. Já em outra região, por exemplo, a sul, ele é cardeal, tá? E ele também pode ser cardeal no Pantanal mato-grossense. Então, os nomes podem variar, os nomes comuns que a gente chama esses pássaros, né? Os nomes de costume, mas o nome científico, ele é o mesmo, ele não varia. Em qualquer lugar do mundo, esses pássaros serão, né?
Paroaria coronata, ou se não, Paroaria capitata, ou se não, Paroaria dominicana. Então, cada um é um pássaro diferente e é de uma espécie distinta e tem o seu nome específico, conhecido internacionalmente, mundialmente falando, ok? Dando sequência, então, aos nossos assuntos, nós vamos falar um pouco sobre a sistemática moderna. Então, a classificação biológica que nós vimos, né? Aquela lá de reino, filo, classe, ordem, família, tribo, gênero, espécie, ela faz parte da sistemática. O que seria a sistemática, né? Então, a sistemática, ela é um ramo da biologia que estuda comparativamente todos os aspectos da biodiversidade ou diversidade biológica. Esse conceito se refere a todos os tipos de variações existentes entre os seres vivos, nos diferentes níveis de organização biológica, desde o nível molecular até os ecossistemas. E quais são os objetivos principais da sistemática? Compreender os processos responsáveis pela existência da diversidade biológica, que este também é um objetivo, né, da evolução, estabelecer critérios para organizar a biodiversidade ou diversidade biológica e catalogar a diversidade biológica, desenvolvendo descrições completas e guias de identificação das características típicas de cada espécie, além de atribuir a ela um nome científico, tá? Vamos falar então um pouco, né, já que nós falamos que compreender os processos responsáveis pela existência da biodiversidade também é um ramo da evolução, nós vamos ver qual é a relação entre a sistemática e o evolucionismo. Então, a tendência atual da sistemática é organizar os táxons com base nas relações de parentesco evolutivo entre os organismos. Segundo o evolucionismo, todas as formas de vida são parentes em algum grau, pois necessariamente tiveram ancestrais comuns. Um dos grandes desafios da sistemática é escolher características morfológicas, funcionais ou mesmo moleculares que sejam relevantes para classificar os organismos, isto é, que reflitam seu parentesco evolutivo. É de se esperar que espécies que hoje compartilham aspectos semelhantes provavelmente os herdaram de um ancestral comum que viveu no passado. Essas características herdadas da ancestralidade em comum são chamadas homologias evolutivas. A procura por homologias entre os diferentes grupos de organismos é a base para determinar seu grau de parentesco evolutivo, pois quanto maior o número de homologias entre duas espécies, mais próximas evolutivamente elas são. Esse é um dos primeiros desafios dos sistematas em sua árdua tarefa de classificar os seres vivos. Então, no plano morfológico, as homologias podem ser identificadas nos chamados órgãos homólogos, estruturas corporais que se desenvolvem de modo semelhante em embriões de diferentes espécies que tiveram ancestralidade comum. Apesar de apresentar a mesma origem embrionária, os órgãos homólogos podem se desenvolver em estruturas bastante distintas, como é o caso dos esqueletos das asas das aves, adaptadas ao voo, e das nadadeiras peitorais dos golfinhos, adaptadas à natação. As diferentes funções desempenhadas por órgãos homólogos são explicadas pela diversificação das espécies ao longo da evolução. Essa diversificação, denominada divergência evolutiva, é resultante da adaptação de cada espécie a modos de vida diferentes. Então, o que são as homologias evolutivas, né? São aqueles órgãos, né, que se diferenciaram em alguns grupos e outros grupos
mas que deram origem às mesmas estruturas homólogas ou órgãos homólogos. Como nós falamos, exemplos que a gente tem, por exemplo, o braço humano em relação à asa da ave, a asa do morcego e a nadadeira da foca. Tá? São órgãos homólogos, deram origem a estruturas diferentes, né? Não muito parecidas, mas com as funções bem parecidas umas das outras, ok? Nem sempre a presença de estruturas semelhantes em espécies diferentes significa ancestralidade comum. Características parecidas podem evoluir de maneira independente em diferentes linhagens de seres vivos, constituindo adaptações a modos de vida semelhantes. Nesse caso, esse fenômeno é denominado convergência evolutiva. Por exemplo, as asas são estruturas adaptadas ao voo e apresentam superfície ampla, que possibilita a sustentação no ar. Esse princípio estrutural está presente tanto nas asas de inseto quanto nas das aves, embora tenham origens embrionárias totalmente distintas nessas espécies. As asas de um inseto derivam embrionariamente da parte externa do corpo, mais precisamente do ectodermo, ao passo que as asas das aves possuem ossos, músculos e derme, derivadas do mesoderma embrionário, além da epiderme, que provém do ectodermo. Semelhanças desse tipo são chamadas analogias evolutivas. Outros exemplos de convergência evolutiva podem ser encontrados em um marlin azul, peixe, um pinguim, que é uma ave, e um golfinho, que é um mamífero. Esses animais vivem no ambiente aquático e possuem corpos afilados e hidrodinâmicos, adaptados ao deslocamento em meio líquido. Então, essa característica é uma analogia evolutiva. Embora as analogias não sejam utilizadas na determinação de parentesco evolutivo, seu estudo é importante porque revela a adaptação dos seres vivos aos diferentes ambientes. Tá? Então, visto isso, pensando sobre isso, nessas estruturas que podem ser parecidas numa espécie e na outra, mas nem sempre vieram de um ancestral comum, nós vamos falar um pouco agora sobre o que são filogenias. E depois, nas próximas aulas, nós continuamos a tratar desse assunto. Então, o Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, escrito em 1859, observou que seus diagramas, representando as relações de parentesco evolutivo entre espécies, se assemelhavam a genealogias ou árvores genealógicas, que são diagramas que expressam as relações de parentesco em uma família. Então, por analogia, Darwin denominou os diagramas como filogenias. Tá? Do grego, phylon significa grupo e gênesis significa origem, ou árvores filogenéticas. Então, filogenias ou árvores filogenéticas. Numa árvore filogenética, a divisão de um ramo em dois indica que uma espécie ancestral deu origem a duas novas espécies, ou seja, que ocorreu um processo chamado de especiação. Cada espécie atual representa a extremidade de um ramo da árvore filogenética. Se descermos por um ramo dessa árvore, encontraremos o ponto em que ele se une ao ramo vizinho. Um nó, que indica o ancestral mais recente que duas espécies têm em comum. Então, observando essa figura que nós temos aqui, nós vemos as relações de parentesco e classificação de alguns animais da ordem Perissodactyla, uma das muitas ordens incluídas na classe dos mamíferos, que é a classe mamária. Então, vejam só,
Temos as árvores filogenéticas aqui representadas. Quando nós temos esse nó, tá? Significa que essa espécie que aqui está, ela deu origem a cada uma dessas espécies que aqui se encontram. A mesma coisa, essa espécie, esse ancestral, deu origem a duas outras espécies diferentes. No caso desse ancestral, ele é um ancestral comum dessa e desse gênero. Esse gênero deu origem a essa espécie e esse gênero deu origem a essa espécie. Então, nós temos aqui um processo de especiação, formação de novas espécies, ok? Então, nós encerramos a nossa aula por aqui. Na próxima aula, vamos retomar um pouco desse assunto. Vamos relembrar a classificação binomial, a nomenclatura binomial do Linneu. Vamos relembrar, né, a classificação dos táxons, todos aqueles que a gente viu, e estudar cada um deles, tá? Então, eu agradeço pela atenção. Aqui na descrição do vídeo estará o link de acesso à atividade para que vocês respondam e entreguem para que eu possa corrigir. Qualquer dúvida que estiverem, estou à disposição para esclarecer. Tenham um bom dia e até a próxima aula.